O tema que eu vou desenvolver, em lugar de chamar... Obrigado, tá ótimo. Em lugar de chamar apenas de mordomia cristã, eu vou chamar de mentalidade mordoma. Quem sabe o que é um mordomo? Vai lá, me ajuda aí, gente. Quem é o mordomo? É o que toma conta. Mordomo é aquele que cuida da vida financeira de alguém. Opa, vamos lá. Alguém já falou, é um servente de pedreiro? Não, servente que auxilia depois de cozinha, leva coisa para o chefe. Ah, você está pensando que é mordomo com a bandeja na mão, né? Tá certo, é mais que isso. Mas você não pode confundir o mordomo com o garçom. Peraí, deixa eu pôr o microfone aqui que ele passa assim fazendo voz. Vamos lá, vou chegando. O mordomo originalmente é um administrador dos recursos do seu patrão, né? Na Bíblia nós já temos esse conceito. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 4. Este conceito vem de uma palavra bíblica, que é assim, ó. Vou escrever aqui em grego, transliterar. Oikonomos. Ele cuida das economias. Olha lá, olha o som da palavra, oikonomos. É o que cuida das economias, é o economista. 4:1 e 2. 1 Coríntios 4:1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, que se requer dos dispenseiros, que cada um deles seja encontrado fiel. Então, oikonomos, aí nesse texto, onde que está economista aqui? Não está. Foi traduzido por dispenseiros. Quem tem uma dispensa em casa? Tem uma dispensa lá em casa, né? Quem é que cuida da dispensa, Saulo? Você, a Dani, né? Aí o Saulo vai lá para pegar um docinho de noite. Não mexe na dispensa agora. Eu crio pitbull na dispensa. Você tem um pitbull na dispensa. O dispenseiro, então, veja, o conceito aqui de oikonomos é que o dispenseiro é aquele que sabia o que tinha na dispensa e despachava para o serviço da casa tudo que era necessário. Então esse é o mordomo. O mordomo não é o garçom, não é o que traz o neve, né? Lembra do neve? Alfredo! Os mais jovens não sabem o que é isso. Isso é história do Brasil, tá? Agora o Alfredo é o Giannichini. Ah, o Alfredo agora é o Giannichini. Essa propaganda voltou? O Alfredo é o Giannichini? É mesmo? É gente da elite. A vida, né? Então, não vamos confundir o mordomo só com aquele que traz o neve, né? Só o que serve a bandeja, o chazinho da tarde, né? Que às vezes, quem é o culpado, né? Quem é o culpado do crime? O mordomo, né? Então assim, o mordomo tinha a função, ele era o gerente, ele era a pessoa que cuidava dos recursos. Os recursos não eram dele, esse é o pensamento. Os recursos não eram dele, mas ele cuidava dos recursos de outro. Ele cuidava dos recursos do seu patrão, pensando em quem? Pensando nele ou pensando no patrão? No patrão. Então, vamos juntar e associar isso com o que nós vamos falar. Na verdade, o conceito bíblico de mordomia é o conceito de que nós recebemos coisas para cuidar e que não são nossas e que nós devemos administrar isso não para nós, mas para Deus. Isso é mordomia cristã. Alguma dúvida até aqui? Não? Então que fique claro para você que esse é um conceito bíblico. Oikonomos, né, a palavra grega para dispenseiros. E é importante que cada um deles seja encontrado como? Imagina que você é um patrão, uma pessoa muito rica. Vamos falar assim, o presbítero Reinaldo é o patrão, é muito rico, com muito dinheiro, e ele escolheu o Valdeci para ser o seu mordomo.
Só que aí ele vem para avaliar o trabalho do Valdeci e ele descobre que o Valdeci está passando a mão É horrível, mano. no dinheiro dele. O que o patrão tem que fazer? Chamar atenção, dispensar. Ele vai poder dizer assim: você foi um mordomo fiel? Não. Ele foi um mordomo o quê? Infiel. Infiel. Isso me faz lembrar a palavra de Jesus Cristo. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Não é o quanto, não é o quanto estamos administrando para a glória de Deus, mas o modo. A fidelidade está em usar bem os talentos que Deus nos deu. Isso é mentalidade de mordomo. E isso não é só com dinheiro. Isso tem a ver com o seu tempo, tem a ver com as coisas que você faz, com as pessoas que estão ao seu redor, como é que você cuida das pessoas que Deus lhe deu, como você cria seus filhos, como você administra a sua própria vida. O dispenseiro fiel é aquela pessoa que tem na raiz, né, do seu conceito sobre a existência, é de que eu existo para Deus. Nós existimos para Deus. Um dos versículos bíblicos que eu mais gosto de citar e lembrar está em Romanos capítulo 14. Abra lá. Romanos 14. Verso de número 7 e verso de número 8. Alguém pode ler? Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, uma mentalidade mordoma, uma mente mordoma, faz com que você decida que essa vida pertence a Deus. E de que tudo que temos pertence a Deus. Nós somos mordomos do Senhor. Devemos aprender a administrar as coisas da nossa vida para Deus, para a glória do Altíssimo, do nosso Criador, do nosso Senhor. Lógico, hoje eu vou tratar disso olhando para dinheiro. Você pode lembrar que isso não diz respeito apenas a dinheiro, tá certo? Eu vou falar de mentalidade mordoma, porque hoje a gente vai falar da igreja e a problemática financeira que envolve a relação do crente com a sua igreja. Mas eu não quero que você pense, nós só somos mordomos de dinheiro. Não, nós somos mordomos de tudo que somos e de tudo o que temos. Ok? Mordomo dos bens, e bens não é só dinheiro. Não é só dinheiro. De todos os bens naturais que Deus nos deu. Certo? Olha, eu vou usar hoje uma palavra que eu vou precisar definir, que eu estou criando essa palavra. Tá? Então eu vou ajudar você. Eu vou usar muito essa palavra, egoteísmo. No fundo, não precisa definir muito, mas eu vou explicar o que eu quero dizer. Egoteísmo, na minha visão, é o estabelecimento do eu como um Deus. E eu vou argumentar com você de que esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos enquanto seres humanos, e mesmo nós crentes redimidos. A humanidade sofre do egoteísmo. E esse é o problema central que nós temos que combater. Então, se você puder me acompanhar, vamos ver se eu consigo usar tudo isso que está aqui na frente. Só esse microfone não vou precisar mais, Bia. Vou usar esse aqui. Está aqui comigo. Esse microfone, se alguém quiser falar para serem ouvidos também lá na internet, né? As pessoas da internet estão nos ouvindo. Irmãos, uma coisa nós temos que admitir, né? Falar de dinheiro no contexto da igreja é uma difícil tarefa, não é?
É uma difícil tarefa por vários motivos. Acredito que a corrupção no meio político, envolvendo a questão do dinheiro, e a corrupção na sociedade, e a corrupção na igreja também, está tornando esse assunto cada vez mais difícil, cada vez mais espinhoso. A Bíblia fala de dinheiro em muitas situações. E na igreja, nós também temos de falar de dinheiro. Só que esse não é um assunto fácil, é um assunto que tem se tornado difícil. A semana passada, o jornal Folha de São Paulo, deixa eu ver se eu trouxe aqui. O jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria que tem uma chamada na capa do jornal, aí eu não trouxe. Tem uma chamada na capa do jornal, dizendo o seguinte: igrejas faturam 20 bilhões de reais no Brasil. Entre os homens mais ricos do mundo figuram 3 pastores brasileiros. Então, aí teve a revista Forbes, né? Que divulgou 3 ou 4, não, 3 pastores brasileiros entre os mais ricos do mundo. Eu sei que a Forbes divulgou 4 grandes ministérios aí, 4 grandes pastores que somaram fortunas. Eu não vou citar nomes, tá? Não é o nosso propósito aqui. Então você vê que esse é um assunto espinhoso e que a própria sociedade olha esse assunto de uma maneira espinhosa. Tá? Esse é um assunto difícil por causa do evangelho da prosperidade. Não é só por causa da corrupção. O próprio evangelho da prosperidade, que é usado hoje como uma maneira de levantar fundos, não é? Você vai na igreja que você vai ter bênção, e a pessoa foi, deu não sei quanto, não aconteceu a bênção, não tem restituição. É porque a pessoa não soube orar direito. Não soube orar direito. Então veja, esse é um assunto difícil. No canal de televisão, estava lá: dê o dízimo do salário que você deseja ter. Ah, é? Rapaz, eu não sabia dessa, não. Canal de televisão? Quem ouviu, tem um canal, um programa de televisão de um desses pastores, onde a campanha é: dê o dízimo do salário que você deseja ter. Mas tem gente querendo saber qual é o canal do programa. Pode falar, meu irmão. Olha, eu sempre acho que, meus irmãos, que essas coisas têm atrapalhado também a gente evangelizar. Uma vez eu estava no monumento, lá no Ipiranga, quando eu quebrei o joelho, e uma mulher falou com uma pessoa que estava falando de Jesus, desse jeito: eu e você, crente para ser ladrão? Meu irmão, eu senti muito assim na minha mente de defender o meu amigo que estava evangelizando. Eu falei: minha senhora, a senhora precisa ler a Bíblia e encontrar nela a resposta para isso aí. Que Jesus disse que no meio do rebanho tem lobo. A mulher silenciou. Então, só isso corrobora essa afirmação. Esse é um assunto difícil. Mas a minha opinião, eu quero compartilhar com vocês, é de que esse não é um assunto difícil apenas por causa da corrupção existente no mundo em geral, na relação com o dinheiro, e até mesmo dentro do seio das igrejas. Eu acho que esse é um assunto difícil por causa do egoteísmo. Vou definir o egoteísmo, vou escrever uma frase aqui para definir, não sei se vai ficar melhor ou pior. O egoteísmo é a mudança da inclinação do coração do homem, que deixou o projeto inicial para amar somente a Deus e passou a amar a si mesmo. O egoteísmo, o homem foi criado para amar a Deus sobre todas as coisas. Deus criou o homem reto assim. Essa é a retidão original com a qual fomos criados. Mas por causa do pecado, um outro Deus assumiu o lugar de Deus em nosso coração. E aqui, vocês sabem que eu prefiro chamar o coração de mente. Um outro Deus chamado ego, eu, assumiu. O egoteísmo é essa mudança de inclinação, de amor. Instaurou-se no coração do homem com o pecado um amor idolátrico por si mesmo. A nossa maior idolatria, ou o nosso maior ídolo, não é um pedaço de madeira, de gesso,
uma árvore ou o sol. É o amor que dedicamos a nós mesmos. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 7:29. Vamos lá, um jovem, lê para a gente aí. Eclesiastes 7:29. Eu não defini jovem, né? Então, se você se sente jovem, tá bom? Isso que então somente achei. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Essa palavra astúcia é uma palavra de sentido cognitivo. Ele se meteu em pensamentos astutos. Ele se meteu em uma outra forma de pensar. Tá? A mente do homem mudou. Deus fez o homem com a mente reta, própria para adorá-lo, mas ele se meteu em outros pensamentos. A mente do homem mudou. E eu gosto de lembrar que o pecado, no início, o que a serpente ofereceu para ela? Que eles seriam o quê? Iguais. Conhecedores. Olha a ideia de mente presente na raiz do pecado. Conhecedores do bem e do mal. Vocês conhecerão a realidade sem Deus. Nós, quando somos teorreferentes, ou seja, temos a mentalidade ligada a Deus, nós concebemos a realidade a partir de Deus. Mas quando somos ego-referentes ou egoteístas, nós pensamos primeiro a partir de nós, inclusive até julgamos Deus e os métodos de Deus. Isso pode estar na Bíblia, mas não é certo. Então, irmãos, para mim, o problema de lidar, mais difícil de lidar com a questão financeira na igreja, não é a corrupção. É o egoteísmo. Por que o egoteísmo? Porque o dinheiro pode ser um Deus. Corrupção é sintoma. É isso mesmo, minha irmã. Corrupção é um sintoma. Já é um resultado do egoteísmo. Por que alguém pega o dinheiro do outro? Porque ama a si mesmo mais que respeita o outro. Por que um deputado fulano roubou não sei quantos milhões, desviou a verba? Porque o amor a si mesmo comandou suas ações. O egoteísmo está dominando suas ações. E às vezes o ego é assintomático. A gente não percebe. A gente não percebe. Verdade. A gente não percebe. Irmãos, a Bíblia fala, ela trata a questão da deificação do dinheiro ser um Deus, de uma maneira bastante clara. Inclusive na Bíblia, um dos deuses mais idolatrados tem exatamente o nome de Mamon, que é o Deus das riquezas. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Gente, quem tiver pergunta, faça, tá? O tempo é curto, mas instruir é necessário. Mateus capítulo 6. Abra lá, alguém, agora uma mulher, lê para nós, versos 19 e 21, e ainda bem que eu não tenho que definir isso, né? Uma mulher. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai-vos para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, o teu tesouro, aí também o teu coração. Olha só, vamos voltar aqui à questão da mente humana e do egoteísmo. O coração do homem está na coisa mais valiosa para ele, ok? Aquilo que tem mais valor para você é nisso onde estará o teu coração. Onde deve estar o coração do crente? Qual que deve ser o maior tesouro do crente? Cristo. Quem? Cristo. Cristo. Deus. Vamos pôr assim, Deus. Não acumuleis tesouro no... Certo?
Vocês entenderam isso? Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde está a coisa mais valiosa para você, está o teu coração. A tua mente está na coisa mais valiosa. A Bíblia nos ensina que Deus tem que ser o maior bem. Lembra o que diz o Salmo 16? Vocês lembram disso? Salmo 16, verso 2. Tu és o meu Senhor, E não tem outro bem além não tem outro bem além de ti. Essa é a mentalidade cristã. Como é que é a mentalidade egoteísta? Qual que é o maior tesouro? O eu. Prazer. Hã? Prazer. Prazer, mas o prazer tem a ver com o eu. Prazer que eu consigo. O prazer tem a ver com o benefício do eu. Que eu alcance. Que eu do eu ficou do eu essa, né? Do eu. Né? Gente, agora, mesmo aí em Mateus, acho que vocês ainda não fecharam, né? Verso de número 24. Do 6, 24. Ninguém pode Deixa ela ler aqui. Faz... servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a riquezas. Muito obrigado, dona Inácia. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Não dá para dois deuses serem o seu tesouro. Riquezas aqui, vamos entender, mais que dinheiro. Na minha opinião, é mais que dinheiro. Mas Jesus usa uma palavra bíblica que tem a ver mais com dinheiro que qualquer coisa. A ideia de riqueza aqui é de bens naturais que substituam Deus. O que eu quero dizer? O que a Bíblia quer nos informar? A Bíblia quer nos alertar. Veja, mas pastor, a Bíblia está dizendo que o dinheiro é que é Deus, não é. Então vamos tentar explicar de que maneira essas coisas se relacionam. Gente, vocês estão com calor? Quer que liga o ar-condicionado? Ah, você devia ter ligado. É? Liga aí, pede lá para o diácono. Pede Marcelo, quero para o diácono. Vê com os meninos, eu não sei como é que faz isso. Eu não sei como é que liga, gente. Eles deixam aí já. Tem um segredinho. Não é todo mundo que está sentindo calor. Não é todo mundo que está sentindo calor. Quem estiver sentindo mais calor, fica mais próximo ali do ar-condicionado, que não vai pôr numa temperatura fria, tá bom, Marcelo? Eu não sei como é que funciona, você controla aí para nós. Tá? Irmãos, na verdade, o processo idolátrico, o processo da idolatria, funciona assim. Toda idolatria é egoteísta. O ego está na raiz de toda idolatria. Só que o ego usa ídolos, disfarces. Por exemplo, o ego usa o disfarce do prazer. Eu tenho que fazer isso porque isso me dá prazer. Veja, na verdade eu busco o eu e justifico com o prazer. O ego pode usar o truque da sobrevivência. Eu vou falar que esse aqui é a mais forte arma do ego. Eu não posso amar, porque eu tenho que amar a mim mesmo. Eu tenho que sobreviver. O dinheiro é mais uma dessas ferramentas. Porque o dinheiro, esse ídolo, ele trabalha justamente com duas características muito profundas do nosso coração, que é o desejo da sobrevivência e da autoafirmação. Olha, de todas as coisas que nós batalhamos muito, a sobrevivência está na raiz mais básica das nossas buscas. Se alguma coisa oferecer risco à sua sobrevivência, você luta contra aquela coisa. Onde eu quero chegar é que o dinheiro, ele aparentemente, na nossa mente caída, ele parece ser
básico para a nossa sobrevivência. A gente diz assim, ninguém vive sem dinheiro. É verdade que ninguém vive sem dinheiro? É verdade? É mesmo? Então, mas ele... Quer dizer então que se sem dinheiro a gente morre instantaneamente? Mas a gente está falando aqui que não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Calma, nós vamos chegar lá. Estou perguntando, é verdade que ninguém vive sem dinheiro? Tá, e quando não existia dinheiro, como é que as pessoas faziam? Troca. Hã? Por exemplo, as minhas filhas têm dinheiro? Elas vivem? Elas dependem do quê? Não, elas dependem do meu amor por elas, porque o meu dinheiro sozinho não faz nada por elas. Elas dependem que eu ou a minha esposa, ela tem mais dinheiro que eu, depende que compre as coisas para ela, depende que nós nos inclinemos a pensar nelas. Olha lá. Agora, se eu amar o dinheiro mais que eu amo as minhas filhas, elas vão ser bem beneficiadas? Tem pai que ama o dinheiro mais que os filhos? Será, gente? E tem filho que ama o dinheiro mais que os pais? Olha esse pai aqui. Estão parecendo aquela história do nordestino. Nordestino, você gosta de farinha? Não, você gosta de sua mulher? Gosta de farinha. Tem dinheiro, tem pai que gosta mais do dinheiro do filho dele. E filho que gosta mais do dinheiro do pai. Nossa! Bicho! Vocês perceberam a força do dinheiro? E a força do dinheiro está em que a nossa mente caída acha, ou o egoteísmo usa o dinheiro como uma ferramenta e diz assim, você precisa dele para a sua sobrevivência. Tem que saber usar o seu dinheiro. Tem que saber usar. Tem que saber para que serve o dinheiro. Bom, irmãos, deixa eu ver se eu encontro aqui no meu texto uma frase. O egoteísmo, quando falamos na relação com o dinheiro, isto é, dos bens naturais, é uma das barreiras mais difíceis de serem transpostas no âmbito da nossa luta contra o pecado, da nossa vida de retorno ao princípio da criação, de viver para a glória de Deus. Pois o dinheiro ou os bens naturais, presta atenção, são elementos que compõem a segurança de uma das partes mais profundas do nosso instinto de sobrevivência e autoafirmação. É por isso que amamos tão fortemente as posses e os bens materiais. Irmãos, nós podemos até não ser exagerado, igual, deixa eu ver um personagem, Tio Patinhas, quem mais? Nonô Correia, quem mais? Eu não lembro de mais ninguém. O louco da Bíblia. O louco da Bíblia? O louco da Bíblia. Nós podemos até não ser tão exagerados, mas nós desenvolveremos algum nível de amor aos bens que possuímos. O que é importante aqui? O importante para vencer essa batalha é ter consciência da força e do poder idolátrico do dinheiro. Não seja inocente. Não sou apegado. Não é até alguém tirar o que é seu. Não, eu não me apego. Pastor, acabei de comprar um carro 0X, RX15 e tal. Sei lá os carros bons que tem agora. Mas eu não sou apegado. Isso aí não muda a minha vida. Eu sou a mesma pessoa de antes. Deixa alguém roubar, deixa alguém bater. Menino lá na porta da igreja riscou o seu carro. Pedir emprestado. Ou que pedir emprestado. Nós não podemos ser inocentes sobre a força do pecado em nós e sobre ainda a presença do egoteísmo em nós. Quando Jesus Cristo disse negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo,
Quando ele chegou para o jovem rico e disse: vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me, e ele dá aquela lição e diz assim: está vendo? É muito difícil um rico entrar no reino dos céus, não pelo dinheiro. Dinheiro não impede ninguém de entrar, é o apego, é o amor. 1 Timóteo 6, 10. Dona Angel, a senhora queria citar esse texto, já lê ele para nós. Vou ler na Bíblia da vizinha. Lê na Bíblia da vizinha? É. Já falava. Porque o amor do dinheiro é maior do que todas as Lê de novo, mãe. Eu não entendi o finalzinho. 10, você pediu? 6, 10. É que eu estou acostumado com a minha Bíblia, ela me deu a dela, eu não sei ler na dela, eu só sei ler na dela. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa pista, se desviaram da fé. E assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Irmãos, não sejamos inocentes. A força idolátrica do dinheiro é muito grande por causa do egoísmo. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, por causa disso, naufragaram da fé. Tá? Então, irmãos, fala aí, irmão. É que a gente às vezes faz uma pergunta no início. Você quer dinheiro ou saúde? A maioria só pede dinheiro, o dinheiro tem saúde. Você concorda? Não, eu quero saúde para ter dinheiro. Exatamente. Tem gente no hospital riquíssimo morrendo. E não conseguindo. Verdade. Esses então. Não, eu vou falar sobre isso já. Vou chegar já. Então, irmãos, vamos admitir essa possibilidade também para nós crentes. A Bíblia nos exorta a essa possibilidade, e nós não podemos ser inocentes. Pode ser isso que esteja, e eu estou afirmando que esse assunto, esse egoteísmo e esse amor idolátrico ao dinheiro, é uma das coisas que dificulta a fala nossa dessa relação igreja-dinheiro. Ninguém quer tocar nesse assunto, porque não, se eu falar disso, vão pensar que eu sou mercenário. Vão pensar que a igreja, eu ouvi assim, a igreja está pedindo muito dinheiro. Pedir muito dinheiro, quer dizer assim, nós queremos formar um grande tesouro na igreja e ter um baú que é cheio de dinheiro. Se for para o uso das nossas necessidades, é o dinheiro necessário. É diferente. Nós não estamos construindo grandes prédios e ajuntando fortunas, acumulando bens na terra. Estamos precisando do que é necessário. E falar disso é difícil por causa dessa nossa relação conturbada com os bens naturais. Alguém levantou a mão aqui? Silvio? Lá atrás alguém mais? José? Tamanho também? Está levantando a mão? Não? Então, pessoal, comemorando, passei no vestibular. Vai lá. Pastor, quando nós temos essa ideia, por exemplo, para a porta, por exemplo, do nosso templo foi adquirida graças à cantina. Essa porta de vidro foi? Então, essas coisas que nós fazemos, por exemplo, nós temos que fazer, para enviar dinheiro para o sustento de missionários. A gente tem que criar uma alternativa para que esse dinheiro seja arrecadado. Para que seja a construção da reforma de um templo, ou adquirir algum tipo de material para a igreja. Precisa-se criar uma ideia para que esse dinheiro seja arrecadado. Isso não nos leva justamente a ter essa questão. Seria muito fácil. Precisamos reformar o nosso templo, precisamos de uma porta, precisamos de um... Então, precisamos para isso. As pessoas chegam e fazem a sua doação. E não tem que criar uma alternativa para que, por exemplo, eu vou lá comprar um doce. Inventando coisas para a coisa acontecer, né? Silvia, o ideal de uma igreja é ela sobreviver somente dos seus dízimos.
E ela fazer levantamento de ofertas em ocasiões muito específicas como essa. Ela vão pagar os bancos, que é um valor. Esses bancos custaram, se eu não me engano, 46 mil reais a confecção desses bancos. Não sei se algum presbítero lembra o valor aí direito. Acho que era isso, né? 46 mil. Lógico que os dízimos e ofertas mensais, somado aos custos, temos, não daí, daí vale uma oferta levantada. Há aquela oferta que nós damos para um missionário, mas se nós tivéssemos dízimos em monta suficiente, sobra suficiente no nosso caixa, para desse caixa fazer as ofertas missionárias, seria ótimo. Se desse caixa pudéssemos comprar os equipamentos, seria ótimo. Não se falaria em ofertas tanto quanto tem sido necessário. Mas a realidade é que, infelizmente, nós não somos, nessa igreja, um povo completamente dizimista. Essa é uma coisa que precisamos trabalhar. O Osés tinha levantado a mão? Osés, depois quem é que tem a palavra? Irmã? Quem? Débora. Irmã Débora. Primeiro Osés lá atrás, o Osés. Vai lá, fala alto aí, chega. A gente não pode esquecer o seguinte, que tem que haver o apego ao dinheiro. Mas na própria Bíblia exorta duas coisas. Primeiro, o trabalhador é digno do salário. É verdade. E segundo, a Bíblia nos ensina a dar ofertas voluntárias. Isso nós não temos. Quando a gente chegar a um nível de desapego, a gente vai começar a ofertar voluntariamente. Não exatamente. Com os irmãos. Nós temos pessoas nesta igreja que mensalmente dão a sua oferta e não são pessoas ricas. Dão o seu dízimo e colaboram com a sua oferta. E temos pessoas ricas que nos ajudaram muito aqui. Ano passado, nós recebemos uma oferta de uma pessoa que nem da igreja é. E foi a oferta dessa pessoa que nos ajudou a terminar o que nós terminamos aqui. Tá? Ela ofertou mais de 100 mil reais para nós fazermos pisos. Teve gente aqui da igreja que doou todos esses pisos. Gente que doou todos esses fogos. Nós, vamos dizer assim, nós como nossa arrecadação de oferta não faríamos essa obra. Então Deus levanta gente assim, que a Bíblia diz que é um ofertante liberal, lá em Romanos capítulo 12. Né? Faz com liberalidade. É Deus levantando seus... Mas esse deveria ser um comportamento geral. Fala, irmã Débora. Não, o que eu queria dizer é que nossa igreja é uma igreja assim organizada, né? A igreja presbiteriana do Brasil. Sim, graças a Deus. Graças a Deus, nós temos, né, uma parte do que é arrecadado no Brasil inteiro para missões. Graças a Deus. Mais de 50% do orçamento da IPB. Nós temos que dizer isso. Né? É para missões e para ensino teológico. Quer dizer que tudo que se arrecada depois, por campanhas, são ofertas mesmo, porque a igreja já tem. Né? Exatamente. Exatamente. Lá atrás, Ruth. Eu sempre preciso para falar, mas meu coração está aqui fervendo. Eu sou dizimista fiel, eu acho que o senhor João, ele que cuida das finanças, mas ele deve honrar meu dízimo que eu dou na mão dele. E uma coisa que me deixa muito intrigada e triste é assim, não é a questão do dízimo, que é uma obrigação minha, das ofertas que são voluntárias, mas essas coisas, por exemplo, a SAF tem uma per capita, o PH tem outra na cidade, é uma coisa que me deixa muito irritada. Por quê? Porque se a gente faz a contribuição aqui e a igreja contribui nas suas instâncias superiores, eu acredito que essa questão deveria ser revista, porque eu não vejo realmente sentido, e por exemplo, para a SAF é uma questão alta. Para a gente assim, ter coisas paralelas, eu sou contra. Isso realmente assim, me deixa... Essa é uma decisão que vem lá das instâncias superiores. É que nem um grande condomínio. Você paga o condomínio e de repente vem o gerente do condomínio, o gerente não, como é que chama? Sim. Nós temos que fazer uma determinada coisa aqui, para isso acontecer, nós vamos aumentar uma taxa X. Tem gente que também tem essa mesma posição e assenta documentos na igreja, no Supremo Concílio, pedindo a revisão desses. Não só disso, a mesma contribuição que a igreja local, ela arrecada os seus dízimos, ela não manda para ninguém, tudo fica aqui, mas ela paga algumas taxas, 10% para o Supremo Concílio da igreja, para
a Assembleia Geral que reúne todas as igrejas do Brasil, de onde sai o dinheiro para missões e para outras coisas. E no nosso caso, 2% para o presbitério. Este ano, 2% para o nosso presbitério. Em toda a arrecadação, 12% é 10% para o Supremo. E tem gente que questiona por que a gente tem que dar 10% para o Supremo Conselho. Então, existem documentos na igreja. Só que nós somos uma organização. E nós presbiterianos temos a maioria decide. Então tem sido contínua a decisão de que a maioria dos votantes dessas questões dizem, não, na nossa igreja continuará havendo 10% do Supremo Conselho, e no caso também vota-se as per capita. 30% para nacional. E quem vota é muito, eu também acho. E quem vota isso é a própria SAP. 30% para... São as mulheres reunidas no Brasil, isso não é o Supremo Conselho que decide os valores. As mulheres reúnem e falam, quanto é que vai ser? Aí as mulheres que estão lá no Congresso, por isso que eu falo, mulheres, se vocês querem defender, mulheres não, qualquer um, no seu âmbito, vá aos congressos e dê a sua palavra, faça o seu protesto, ou apresente o seu documento e muda. Mas o caminho é esse, Ruth. Se você não concorda, se a SAP aqui não concorda, manda documentos. Segundo a estatística, esse dinheiro tem sido bem distribuído. Então, eu espero que sim, né? Que seja bem utilizado, bem distribuído, mas pesa. Talvez para um presbitério que nem o nosso, não pesa tanto, ou pesa já, imagina um presbitério pobre, com poucos recursos, talvez pese significativamente mais. Acho que vale a pena vocês aí pensarem nisso. Gente, eu não quero falar sobre a IPB agora, que eu tenho que terminar aqui o meu conceito. Fala aí a pergunta. Não, em cima disso que o senhor está falando, pastor, você pega, por exemplo, eu entendo que porcentagem é uma coisa que é justa, né? Por ser igual, né? Porque quem ganha muito vai pagar a porcentagem sobre o muito, quem ganha pouco e é a mesma porcentagem. Mas você pega, por exemplo, igrejas da IPB, que são pequenas e as pessoas que estão ali pouco são dizimistas, e tem pastor, por exemplo, que às vezes abre um salário mensal porque ele precisa suprir as contas da igreja. Mas é que em algumas circunstâncias, assim, o custo de vida é igual para todos, não importa se você é rico ou pobre, o arroz custa o mesmo preço. Se você tira 30% de uma pessoa muito pobre, 30% de uma pessoa muito rica, o rico continua comprando pacote de arroz, mas o pobre pode ter mais dificuldade. É nesse sentido que eu quero. É justo o percentual, mas às vezes ele sacrifica se ele é muito elevado. Irmãos, eu quero seguir adiante, dizendo o seguinte, mas também nós não precisamos temer o dinheiro. Porque apesar da gente ter o amor idolátrico, a inclinação para o amor idolátrico ao dinheiro, nós precisamos lembrar que todo bem natural, toda dádiva vem de Deus, o dinheiro também. A Bíblia fala que a origem das nossas riquezas é Deus. Abra lá em 1º livro das Crônicas, capítulo 29. 1º livro das Crônicas, 29. Quem achar pode ler para nós. Deixa eu ver se é o verso 11, deixa eu só confirmar. Verso 12. Não, perdão, desculpa, meu irmão. 11 e 12. Pode ler. Deus, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque Deus é tudo quanto há nos céus e na terra. Deus, Senhor, é o Rei, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vem de ti, dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer, e a tudo dá força. Riquezas e glória vêm de ti. A Bíblia não disse que o dinheiro é ruim. O amor ao dinheiro, o amor idolátrico a ele é ruim. Riquezas e glórias vêm do Senhor. Abra lá em Provérbios, capítulo 29. Capítulo 30, versos 7 e 8. Outro irmão ou irmã, lê para a gente. Provérbios 30, versos 7 e 8. Duas coisas se pedem,
não mais negues, antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário. A palavra de Aguro sábio é: não me des a riqueza nem a pobreza, mas me dá o pão necessário. Ele queria equilíbrio. E ele diz: quem é que dá? Na cabeça, na mente de Aguro, quem é que dá a riqueza e a pobreza? Deus. Ou seja, o que temos vem de Deus. Riquezas e glórias vêm de ti. Deus dá os bens naturais, as riquezas, como instrumentos. Agora é importante. Deus nos dá as riquezas, vamos falar aqui mais direto, o dinheiro, como instrumento do meu amor a Deus. É importante que você entenda que tudo que você tem foi lhe dado para ser instrumento do amor a Deus, não para substituir Deus num amor egoteísta. Para que, tendo o que você tem, você seja grato, você possa ajudar o seu próximo, praticar o amor, que a Bíblia diz que a prática da lei é o amor. Você ajudar no crescimento do reino, espalhar o Evangelho, falar de Cristo. Gente, use o que você tem, administre como um bom mordomo. Isso é mente mordomo. Entender que esses são recursos de Deus para que eu o ame mais. Pastor. Ele pediu a palavra primeiro, eu já lhe passo. Rapidinho. A afirmação, a certeza que nós temos em Deus é que a palavra de Deus diz que você não verá um justo mendigar o pão. Mendigar o pão. Não verá um diácono preparar o microfone para levar para você. Marcelo, obrigado. Continua fazendo esse trabalho, porque ajuda. As pessoas que estão vendo na internet, às vezes querem saber a opinião nossa. Tá bom? Vai lá. Eu queria só comentar em relação, gostaria de comentação sobre o que o senhor está falando, cercado com o que tem, é tão sério isso, que a gente em campo tem observado, fazendo pesquisas ainda sobre o campo que a gente vai, a gente vê pessoas que estão lá, às vezes assim, que pessoas de lá que já conhecem o Senhor, na região da Ásia e tudo, às vezes elas não se sentem, por carência muito grande, não ter o recurso, ela não se vê na obrigação de contribuir, de ser uma pessoa participante da obra. E por quê? Porque ela é alvo de quê? De ações humanitárias, de recebimento de doação. Então eu sou pobre. Eu não tenho. Em certo sentido, isso tem um quê de egoteísmo. Isso, é o outro lado. O não ter também pode gerar. Verdade. Quem pediu a palavra aqui? O João Carlos, presbítero João. A gente está falando de dízimo, de oferta, porque é difícil realmente, né? Quando eu me converti e tal, eu tive duas pessoas que me orientaram para isso, foi a Ruth e minha sogra, meu marido. São pessoas que eram fiéis, né? E elas me ensinaram o seguinte: quando você recebe, a primeira coisa que tem que fazer é separar os 10% disso aí e dar para Deus. O resto você tem que se encaixar com aquilo, né? E só para dar um testemunho aqui, há 10 anos atrás, quando eu perdi meu emprego bom, tinha na Sul América e tal, tinha vários benefícios, o meu salário caiu de X para 1/3 daquilo, né? E eu tinha as mesmas despesas. Aí eu falei, como é que eu vou fazer? E foi uma prova. Eu continuei dando o meu dízimo menor, mas do mesmo jeito, com as mesmas despesas. O que Deus fez na minha vida? Deus permitiu que meus filhos estudassem em escolas particulares, mas com bolsas. Então, o Tiago e a Tawane, num certo ano, tinha bolsa de 100%. Entendeu? Assim, somando os dois. Então, o que eu pagava lá no total, Deus permitiu que eu pagasse pela metade. Então, assim, e não me arrependo. Lógico, eu perdi alguma coisa, deixei de viajar mais, não conseguia viajar, mas não tem problema. Então, assim, o que eu vejo é que Deus, quando você é fiel, Ele te permite que você segue com as mesmas coisas e que você fica feliz na mesma coisa, né? Porque eu acredito o seguinte: se você ganha um salário mínimo, você gasta um salário mínimo, se você ganha 10, você vai gastar aqueles 10. Então, se você não souber fazer isso e realmente ter um amor a Deus e reconhecer que aquilo que você está recebendo, Deus que te dá, você não vai conseguir repassar. Você pode ganhar 1 milhão, você não vai repassar, entendeu? Então você usou a palavra-chave: você tem que amar a Deus. Se você não amar a Deus acima de todas as coisas,
Isso não acontecerá. Eu tenho assim, não é... Eu tenho orgulho de dizer que eu nunca, desde quando eu me converti, eu nunca deixei de dar um dízimo. Entendeu? Mesmo no pouco, eu dava meu dízimo. Então assim, Deus é fiel, permite todas as bênçãos que tem na minha família, com meus filhos e tal, é ficar por Deus. Então assim, eu não me arrependo de nada. Se você parar para pensar, se eu pegasse tudo que eu dei de dízimo durante todo esse tempo, pode ser que eu estava muito bem, mas isso é detalhe, porque a Bíblia fala que a gente não vai levar nada para o céu. Né? Essa conta a gente nem passa o nosso coração fazer, né? Então, deixa eu ver se eu somar tudo que eu já dei de dízimo até hoje, quanto que eu teria? Teria gasto tudo. O conselho que eu dou, pastor, é o seguinte, é que a gente fala de dízimo, que o irmão que às vezes não dá, que não sabe o motivo que o irmão não dá. Mas se o irmão realmente fizer esse compromisso com Deus e falar que isso aqui é dele, pode ter certeza que vai fazer conta também. Então assim, eu fico muito triste quando a gente fala que o irmão é dizimista. Então, eu não sei qual é o motivo que o irmão não possa ser dizimista. Eu falo assim, a igreja administra mal, dízimo, alguma coisa assim. Isso não é problema do irmão. O problema do irmão, ele tem que dar o dízimo dele. E se a igreja administra mal os seus dízimos, nós, como administradores, nós vamos prestar conta a Deus. Então, quando você faz esse julgamento, né, a gente faz o julgamento de uma forma, mas a gente não gosta de ser julgado da outra. Então, assim, que os irmãos realmente repensassem nisso. Se você não dá seu dízimo, repense. Se você não dá seu dízimo porque você acha que é mal administrado, você vai ser cobrado por isso. Irmãos, vocês viram que estou com o sinal, né? Eu tenho que encerrar porque tem uma assembleia. Isso aqui é completamente errado, é o que muita gente está fazendo. Está usando Deus como instrumento para ganhar dinheiro. Isso é o crente que Deus é só uma desculpa para, eu vou dar o dízimo para ficar mais rico depois. Como é que é? Dê o dízimo do salário que você quer receber. E às vezes, aí sim, pessoas desonestas nas igrejas que usam a desculpa de Deus para elas ficarem ricas. E aí, infelizmente, tem as revistas publicando o que estão publicando por aí. Não é só pastor milionário, não. Em igrejas e empresas, né? A Folha de São Paulo, ela chama isso de igreja negócio. Então, irmãos, isso aqui não é isso. Você não está servindo a Deus para ganhar dinheiro. Você recebe de Deus dinheiro para amá-lo. Se o dinheiro estiver atrapalhando o amor que você tem que devotar a Deus, tem duas pessoas para falar, uma aqui lá, vem aqui na frente primeiro, levantou primeiro, tá? Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que o problema, nós temos que aprofundar no nosso coração e começar a ver, verificar se não existe alguma raiz de egoteísmo que está fazendo com que a gente olhe para essa relação igreja-dinheiro de uma maneira egocêntrica. E por isso nós estamos contribuindo menos e esquecendo do reino. Eu vou dar a palavra para vocês, duas, podem ser 10 para eu poder fazer um fechamento? Por favor. No começo da minha conversão, eu escutei algo de uma irmã de outra igreja que foi fundamental no meu entendimento. Ela disse assim: imagine que eu ganhasse na Mega Sena e desse todo o meu dinheiro para você. E falasse assim para você: olha, esse todo o dinheiro que é meu, eu te dou e eu só te peço 10%. A gente tem que compreender que tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. E Ele só nos pede do que é dele, 10% é aquilo que nosso coração quiser dar. Alguns falam, é injusto, é injusto. Justo seria nós darmos tudo para Deus. Posso discordar um pouquinho? Pode. Deus não pede 10%. Deus pede tudo. 10% é para o sustento da obra. Os outros 90% continua sendo um instrumento para eu amar a Deus, não para mim mesmo. Porque tem gente também que fala, já dei o dízimo, o resto é tudo meu, eu vou gastar com o que eu quero. É com o que você quer, desde que o que você queira te conduza a Deus. Porque se você usa os outros 90% em coisa de perdição, você me desculpa, esses 10 aqui, ó, não compra só a liberdade, os outros 90 eu posso gastar com tudo. Não, tá bom? Então é bom a gente lembrar disso, para a gente não fazer dicotomia, divisão. A 10 é de Deus, o resto é tudo meu. Não, é tudo de Deus, como você disse. Isso. E assim, pastor, na nossa casa, a gente não usa o termo, nós vamos dar o dízimo. A gente sempre ensina as pessoas, vamos devolver.
A gente sempre usa esse termo na nossa casa para ter uma consciência de que realmente nada que nós temos é nosso. Verdade. Nada que nós temos é nosso. Eu vou até usar agora um exemplo rápido do Rodrigo, que ele é uma pessoa que serve para mim muito de exemplo nessa questão do desapego. Ele não tem apego a nada. Nem as próprias roupas dele tem apego. Rodrigo, meu marido. Ele não tem, quem conhece ele sabe que ele realmente não tem. E a vida dele me serve muito de exemplo. Quando ele faz as coisas, não precisa falar, ele faz com tanto amor que ele se incomoda se alguma coisa que ele faz com o dinheiro dele não seja assim, alguma coisa em prol do outro, o que ele está gastando muito com eles. Então é uma coisa que... É a mentalidade de mordomo. O que Deus me deu não é para mim, nem os 90%. A pessoa que dá os 10% para a sobrevivência da obra, ou para o custeio da obra, mas usa os outros 90% apenas para o ego, continua sendo egoteísta, mesmo que tenha sido fiel nos 10%. Então, nós estamos falando de mordomia cristã, extrapola o dízimo, é mais que dízimo, tá certo? Soninha, com a palavra? Deixa eu só dizer algo que a Patrícia está afirmando e eu quero aproveitar. Irmãos, por que é que Deus estabelece dízimo? A gente já sabe, Deus não precisa disso. Deus estabelece um desafio doxológico, um desafio de adoração. Vocês já perceberam que o contexto do dízimo na Bíblia era um contexto de adoração, entregar o dízimo na casa do Senhor. Eles iam até o templo e lá no templo faziam um gesto de adoração. Uma mentalidade mordoma, o desafio é um desafio doxológico. Lembra a mulher pobre, a viúva pobre, lá no templo? Ela dando a moedinha que ela tinha, ela estava adorando a Deus. Ela não estava pagando as despesas do templo com aquela moedinha, e ela sabia. Ela não estava dizendo, olha, eu estou dando dinheiro aqui que vai comprar todos os bancos do novo templo de Salomão. Pô, ela sabia que aquela moedinha não ia fazer aquilo. Era a adoração dela. A fidelidade, a adoração, essas coisas. Servir ao Senhor com alegria. Tá? Então veja, não era um ato de sustento. Nós temos que entender que é o dízimo que sustenta a igreja, mas é um ato de adoração pessoal. É um desafio de adoração pessoal que Deus faz. Pode ver que Malaquias 3,10 é um texto com um sentido desafiante. Provai e vede. Deus fala assim, Deus chega para o povo, esse povo não me ama, aí o povo reclama, esse povo tem me roubado. Aí o povo fala, no que nós estamos te roubando? Nos dias eles vão falar, mas Deus, puseram a mão no bolso de Deus? O que estava sendo roubado? A glória de Deus, o amor a Deus. É um desafio doxológico. Fala, Sônia. Eu queria só complementar o que o João estava falando, que foi situações que eu e Marco passamos até antes de casar. A gente dá o nosso dízimo, né? Nunca fui evangélica, me converti depois, né? E nós passamos por situação de não ter dinheiro nem para vir para a igreja, né? E Deus foi muito fiel, que Ele levantou uma irmã muito querida que ela, olha, eu não estou precisando desse vale transporte e tenho no meu coração que eu preciso ajudar vocês. E Deus nos sustentou. E quando a gente deixa de fazer, de dar com amor, né? É como se a gente não estivesse recebendo nada, como se fosse um saco furado que você recebe e não... É o que a Bíblia diz, Ageu, né? Ageu fala exatamente isso. Vocês recebem como um saquetel furado. Irmãos, o dízimo é um ato de adoração. Por isso o dízimo entra na parte litúrgica. Litúrgica do culto. Essa foi a nossa decisão. Há um tempo atrás nós entregávamos o dízimo escondidinho ali, punhamos gasofilácio. Mas nós chegamos à conclusão de que tem que ser um ato litúrgico, é a melhor maneira de se entregar um dízimo diante de Deus. Eu sei que tem as questões de segurança, as pessoas estão vendo que o ladrão pode entrar e ver que a gente... Gente, nosso Deus é maior. Se nós tivermos que ser roubados, pelo menos nós demos o nosso dízimo para o Senhor.
Isso é importante. E eu quero encerrar falando que não é só um desafio doxológico, é também um desafio diaconal. Um coração mordomo, uma mente mordoma, ela tem o desafio de ajudar o próximo. Então eu estou dizendo, mordomia não é só dízimo, apesar de a gente estar falando disso, e também não é só dinheiro. Mas falando de dinheiro, é o desafio doxológico de ajudar o corpo de Cristo a manter o ambiente de adoração e o desafio diaconal de ajudar o próximo. Só vou citar, 1 João, capítulo 3, verso 16, diz assim: como é que nós podemos amar o nosso Deus, dizer que amamos o nosso Deus, se estamos vendo o nosso próximo passar na necessidade material e nós fechamos o nosso coração para ele? Por que eu fecho o coração? Porque eu tenho amor a mim mesmo. E se eu quero mostrar a Deus que eu amo, a melhor maneira é amando o meu próximo. Eu encerro por aqui e quero deixar a principal e mais importante lição: é que esta igreja, ela tem sobrevivido pela graça do Senhor com os dízimos e ofertas dos irmãos, e Deus levantando outras pessoas para nos ajudar, principalmente nesse momento da reforma. Nós queremos deixar com a igreja uma palavra nossa do conselho, de que nós estamos fazendo de tudo para administrar bem os recursos. Neste momento, nossa igreja parou a reforma porque nós estamos com poucos recursos para a reforma. Estamos nos dedicando a fazer a impermeabilização de uma laje do prédio lá do fundo que estava tendo infiltração séria. Então não estamos mexendo aqui na fachada por isso. Temos que consertar aquilo. Continue a ser dizimista fiel e ofertante para esta obra, para esta causa. Na igreja presbiteriana, você que é membro tem que saber o seguinte: você tem voz. Você pode participar disso. O tesoureiro está aqui entre nós. No nosso caso hoje é o presbítero Valmir. Fale com ele. Valmir, como é que estão as finanças da igreja? Nós temos uma comissão de exame de contas. Eu não lembro agora quem é desse ano. Quem foi nomeado agora? Vera, Zé Ribeiro e Danilo. Procure os irmãos. Eles corrigem o tesoureiro, está faltando um documento tal. Vocês sabem, aqueles que não sabem, podem pegar a informação de como funciona. Desconferem as contas da igreja. Desconferem as contas da igreja, se tem nota fiscal, para que foi, cobra, onde é que foi que pagou, cadê que foi pago, como é que foi pago, tá? Não use essa mentalidade egoteísta de que você é dono desse dinheiro. Esse é de Deus. E nós também vamos lutar contra essa mentalidade egoteísta de dizer: esse dinheiro não é da igreja, é do reino. E a igreja tem que usar para o reino. Então, irmãos, essa palavra não dá para abordar todos os assuntos. Eu sei que as perguntas poderiam ser muitas outras, mas hoje, pelo menos, a apresentação desse conceito de mentalidade mordoma. É importante você lutar contra o egoteísmo, você no lugar de Deus, e cuidado, porque o dinheiro é um dos grandes instrumentos deste pecado. Deus abençoe. Está com a palavra, eu mesmo que eu vou dirigir essa palavra. Aqueles que nos visitam, deixa eu dar uma explicação. Vou pedir os diáconos, me ajuda aqui a ajeitar para a Bia poder trabalhar. Aqueles que nos visitam, esse momento é aberto, você pode participar conosco, né? Não pode assinar o nosso livro, tá? Mas pode participar conosco para ver como é que uma igreja presbiteriana lida com isso. Se você também quiser ausentar, fique à vontade, né? Nós queremos cumprimentar todos os visitantes, convidá-los a voltar hoje à noite, o culto de aniversário da nossa igreja, tá bom? Quero que você esteja aqui conosco. Deus abençoe você. Você que é membro da igreja, assine o livro e participe conosco dessa assembleia.